A paz do Senhor Jesus Cristo, Deus Santo, meus irmãos, mais um dia que nos fez o Senhor, por isso nós estamos alegres. Hoje a palavra que nós vamos estudar um pouquinho, em poucas palavras, está inserida em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, 20 e 21. Ah, mas só estava no capítulo 3, agora se eu for para o capítulo 2, não tem problema. Depois a gente volta de novo, a gente vai para frente. Entendeu? Se Deus permitir, amanhã ou depois a gente vai para frente, vai para o capítulo 4. Depois a gente vai voltar lá para a primeira carta. Nós estamos na segunda. Segunda de Timóteo. Nós vamos voltar lá para a primeira, vamos ir até o capítulo 6. Entendeu? Depois nós vamos dar uma pincelada, uma recapitulada, fica melhor. Uma recapitulada. E depois nós vamos para outra carta. Mas a gente vai estudar. Eu tô estudando assim, eu tô dando um ensino assim intercalado. Tá entendendo? Porque não fica só focado só ali no capítulo ali, entendeu? Então, conforme vai desenrolando, a gente vai abrindo os horizontes para outras coisas. Então, eu já vou logo, eu não vou dar nenhuma introdução muito longa, porque às vezes eu dou introdução, eu não consigo concluir. Eu quero concluir esses 3 versículos aqui, pelo menos esses 3 versículos aqui eu concluir. Não vai dar para concluir tudo, mas vou tentar fazer o possível para logo ler, explicar e aplicar logo para nós, entendeu? Então o texto hoje é 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, 20 e 21. O tema que Deus me deu é o fundamento de Deus e o vaso de honra. O fundamento de Deus e o vaso de honra. O fundamento de Deus e o vaso de honra. Amém? Diz assim o versículo 19. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. 20. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros para a desonra. 21. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Percebe que Paulo fala para Timóteo, ensina para Timóteo, ele não fala preparado para a obra, mas ele fala preparado para toda boa obra. Então o tema é o fundamento de Deus e o vaso de honra, para ficar gravado. Meus irmãos, nós vamos entender aqui, nós vamos saber, quem é leitor, quem estuda um pouquinho, quem conhece um pouquinho, sabe que isso daqui é uma carta pastoral. Como assim, pastor? Carta pastoral. É a mesma coisa de eu chamar alguém, ou alguém me chamar para o gabinete, pastor, eu quero conversar com o senhor em particular. Ou seja, pastor, eu peço que o senhor, em particular, o senhor me explique um texto. Ou eu chamo ele ou ela, eles, para o gabinete, para poder conversar sobre assuntos do céu. Então é uma conversa do pastor para com a ovelha. Aqui é o apóstolo Paulo ensinando a Timóteo. No versículo 19, ele fala sobre o fundamento. No versículo 20, ele fala sobre uma casa grande, numa grande casa. Ele não está falando uma casa pequena.
Então, quanto maior a casa, mais vaso vai ter na casa. Eu quero que vocês guardem isso. Quanto maior a casa grande, mais vaso vai ter na casa. A gente vai ter que entender, discernir as qualidades dos vasos. Mas quanto maior a casa, quanto maior os vasos. Quanto maior a casa, mais vai ter vasos. Porque a casa é grande. Automaticamente ficaria uma coisa desconexa. Uma grande casa e poucos vasos. Ficaria desconexo. Então, até mesmo a lei do crescimento. Percebe comigo que quanto maior o teu ministério, maior você vai ser cobrado por Deus, pela liderança e pelas pessoas. Quanto maior o teu chamado, quanto mais Deus te usar, mais prova você vai passar. Eu não posso encobrir e falar que teu ministério, você pede um ministério grande, você pede o ministério para você salvar no nome de Jesus, curar, transformar as almas, transformar as vidas, principalmente o ministério de libertação, que é o ministério pesado. Deus vai te usar muito? Vai. Mas quanto maior a proporção do teu ministério, a proporção que Deus vai te usar na tua chamada, maior o inimigo, maior os adversários vai vir com fúria contra você. Tanto os inimigos espirituais, tanto os inimigos materiais, homens. Então, circunstância vai se levantar para poder atrapalhar. Mas como você vai estar calçado nos dons, como você vai estar calçado no Espírito Santo, como você já está experimentado, você tem experiência com Jesus, você não vai cair. Então, é isso que o Senhor quer falar. Então, numa grande casa, quando ele fala da casa, no versículo 20, ele fala que a casa é grande. Se ele fala que a casa é grande, logo a gente vai entender na lei do crescimento que se a casa é grande, tem muitos vasos na casa. Entendeu? Vários tipos de vasos dentro de uma casa. A casa que ele está usando aqui por base aqui não é igreja. Mas na interpretação, ele está ensinando para Timóteo que pode ser uma igreja. Pode ser uma congregação aonde ele vai dirigir. Ou aonde ele vai entrar, ele vai observar que ele vai ser liderança, ele vai ser pastor. Paulo está preparando ele. Por isso que eu disse. É uma conversa, é um ensino de pastor para ovelha, de professor para aluno, de mestre para discípulo. Tá entendendo? Então ele está ouvindo. Aí Paulo, no versículo, recapitulando, eu disse que eu vou ficar nesses 3 versículos aqui. Eu estou só explicando vocês, eu não estou na introdução, eu estou explicando. Aí no versículo 19 ele fala sobre o fundamento. Quem gosta de Bíblia vai gostar. E quem quer aprender vai gostar. E aquele que está afastado vai voltar. E aqueles que está fraco vai se fortalecer. E aquele que não conhece vai aprender um pouquinho. Então no versículo 19, eu vou ler o versículo todo, mas eu estou só explicando para vocês entenderem. No versículo 19 ele fala sobre o fundamento, né? Depois ele vai falar sobre o vaso. A gente vai entrar ainda no vaso. No versículo 20 ele fala sobre a casa, né? Numa grande casa. Tem vários tipos de vaso. Eu dei o exemplo aqui, quanto maior o ministério, quanto maior, até mesmo se tiver empresa, quanto maior os funcionários, maior os problemas e maior as preocupações, porque a empresa é grande. Tudo que cresce, ele vai causar alguma coisa. O crescimento, ele traz alguma coisa, ou coisas boas, coisas positivas ou coisas negativas. O crescimento, ele faz isso. Então, primeiro ele fala do fundamento, depois ele fala de uma casa grande, que representava verdadeiramente, ele dá um exemplo de uma casa que vendia vasos, trazendo para o nosso dia uma loja de vasos. Não tem hoje loja que só vende vaso? Então, a casa aqui ele fala uma loja, só que aqui é grande.
Lá eles usavam esse termo casa. Casa ali é a casa que vendia os vasos. Não é a casa do oleiro. A casa do oleiro ele fabricava. Aqui é onde se tinha os vasos lá. Entendeu? Mas isso daqui representa também, hoje representa os vasos. Eu sou vaso e você é vaso. Entendeu? Você representa o vaso e Deus representa o olheiro. Nós somos vasos na mão, então isso daqui também se aplica-se para nós. Se aplica-se para a igreja, se aplica-se para o vaso que é nós. Uma casa aqui, ou grande casa, só que aqui está grande casa, representa, mas minha igreja é pequena, não tem problema, tua casa também. Você é vaso na casa do olheiro. Então ele fala do fundamento, depois ele fala da grande casa, e depois ele fala da purificação, mas eu não vou aplicar muito na purificação, eu vou aplicar no vaso de honra, que ele vai ser preparado para toda boa obra. Depois a gente vai ver no 21 de purificação, ele fala, será vaso para a honra, entendeu? Será vaso para a honra, aquele que está purificado. Aí ele fala, aquele que está purificado será vaso para a honra. Então aí entra já no tema, né, que Deus me deu, o fundamento de Deus e o vaso de honra. Aí ele fala, todavia, ele está ensinando, ele está passando para Timóteo, todavia, o fundamento, todavia, fortalecimento, todavia, o crescimento, porque o fundamento, ele fala de fundação, ele também fala de sustentabilidade, ele também fala de crescimento, porque a partir da fundação, se a fundação estiver bem, a casa vai ficar de pé, a casa vai ficar sadia. E esse fundamento aqui é a gente. Nós somos edificados em Cristo, então esse fundamento aqui representa a gente. Você fala, todavia, o fundamento de Deus fica firme. Então significa que todos aqueles que estão firmados em Deus, todos aqueles que estão firmados em Cristo, no fundamento que é de Deus, ele fica firme. Aí tem até aquela representatividade das duas casas, né? A casa que foi, acho que é 7:21 de Mateus, aquela casa que foi edificada na areia e aquela que foi edificada na rocha. A que foi edificada na rocha representa que ela foi edificada em Cristo. Ela estava fundamentada em Cristo. Por isso que veio a chuva, os ventos e o rio, a casa ficou de pé. Porque era um homem prudente, tinha edificado a casa dele na rocha. Porém, teve o tolo, o insensato. Aí não entra no fundamento de Deus e não entra no vaso de honra. Porque logo aquele que é insensato, insensato é mesmo que louco, é mesmo que tolo, não tem o pensamento em Deus e não faz as coisas que Deus quer, não faz as coisas certas, ou seja, faz as coisas erradas. Então, porém, aquele que edificou, aquele que era insensato, edificou a sua casa na areia. Ele era insensato. Ele não estava fundamentado em Deus, ele estava fundamentado em Cristo. Ele fez segundo a sua vontade, ele edificou a casa dele na areia. Logo, quando ele edificou a casa dele na areia, a parábola que Jesus está contando, dos dois alicerces, Jesus Cristo está falando por discípulo, está falando para nós, como Paulo está falando para o seu discípulo. Tá vendo? Como essa palavra está servindo para as pessoas para aprender. Então, aquela casa que ela foi feita, construída na areia, desceu a chuva, ela foi acometida pelos ventos,
e ela foi acometida pelo rio. Desceu a chuva, os ventos, veio a água do rio, correu seus rios por debaixo, e essa casa, porém, caiu. Essa casa, porém, tombou. Por que essa casa não tombou? Porque o fundamento não estava firme. Se você firmar tua fé num fundamento que não é Cristo, a casa vai cair. Por isso que às vezes, não todos, porque tem muitas pessoas que saem da presença de Deus, eu tenho que ratificar isso aqui, porque ele não aguentou. Tem muitas pessoas que saíram da casa de Deus por causa de muita perseguição, por causa de muita cobrança. Eu também não vou julgar. Mas no decorrer do tempo, você tem que entender que você tem que edificar. Você não pode ser insensato. Logo a casa caiu lá porque estava edificada na areia. Então o fundamento não estava firme, porque se o fundamento estivesse firme, logo o fundamento firme está em Cristo. Você está baseando a tua fé em Cristo. Você está baseando o teu cristianismo em Cristo. Você está baseando a tua salvação em Cristo. Se você tivesse, uma pessoa tiver, ou Timóteo ali que ele está explicando para Timóteo, se você colocar a tua fé no outro fundamento, você não vai ficar firme. Mas se você colocar a tua fé no fundamento que é o Senhor, você fica firme. Logo está dizendo que a casa que ele iria construir, isso é a tua caminhada. Porque o ministério, ele não é construído, não adianta a pessoa falar que tem um ano, meu ministério está solidificado. Pô, a pessoa que tem 20, 30 anos, se bobear, ele cai. Então é uma construção. A casa, ela não surge do Big Bang. A casa, uma casa que é alguém que vai construir, ela não surge de conversa. A casa não. Tu já viu alguém fazendo uma casa do alto para baixo? Ninguém faz. Ou esses doidos, esses caras da tecnologia, eu não duvido mais nada. Eles podem inventar fazer uma casa de cima para baixo, mas está errado. Ela tem mais facilidade de ela cair, de matar as pessoas, ou o morador que vai morar ali. Eu, particularmente, não morava numa casa feita de cima para baixo. Então, a casa é feita de baixo para cima. Então, isso é o quê? Uma construção. É a mesma coisa no ministério. Uma pessoa que tem um ano, ela não pode falar: meu ministério ele está solidificado. Ou seja, eu não caio nunca. Eu vou ficar com Cristo para sempre. Por isso que vocês têm que ter cuidado. Uma pessoa tem que ter cuidado para não falar isso. Por quê? Porque para ter um casamento bom é uma construção. Para ter um ministério bom é uma construção. Para ter um ministério firme é uma construção. Tudo que você tiver em Deus, você colocar em Deus, vai ter luta, mas você vai conseguir, porque é uma construção. Aí você vai ter o fundamento firme. Você vai ter teu ministério firme. Você vai ter teu casamento firme. Você vai ter tua vida na saúde firme, porque você está edificando em Cristo, o fundamento de Deus. Por isso que eu disse, o fundamento de Deus. Quem é o fundamento de Deus? A rocha. Quem é a rocha? Jesus. E nós estamos na onde? Nós estamos aonde? Nós estamos na rocha. Então, o fundamento de Deus, trocando por miúdo, é Jesus, irmão. Se você tiver em Jesus, ou seja, Jesus colocou o fundamento, Deus colocou o fundamento que é Jesus. Jesus colocou o fundamento que é Jesus. Jesus, Deus colocou a rocha que é Jesus. Se você ficar nele, mesmo nele, é construção. Ninguém pode bater no peito que eu tô bem. Totalmente bem na presença de Deus, eu nunca caio. Tá errado. Ninguém pode falar isso. Porque Jesus vai saber que você está firme, o inimigo vai saber que você está firme e as pessoas vai saber que você está firme quando você está verdadeiramente em Cristo. Vou repetir de novo.
Deus sabe quando você está firme. Os inimigos, porque tu sabe que os demônios são espíritos, irmão. Eles sabem. Eles vêem tuas atitudes, como você faz, como eu ajo. Eles sabem. Então, quando você está firme, Deus sabe que você está firme. Os demônios sabem que você está firme. E as pessoas que convivem contigo também sabem que você está firme. Aí agora, aqueles que não estão no fundamento de Deus, aqueles que não estão em Cristo, Deus sabe que você não está firme. Os demônios sabem que você não está firme. E as pessoas que estão no teu convívio sabem que você não está firme, sabem que você não está bem, sabem que você não está legal. E não adianta se esconder, não adianta esconder falar que está firme. Porém, Deus sabe que não está firme. Porém, os demônios sabem, os espíritos sabem que não está firme. Porém, as pessoas que convivem contigo também sabem que você não está firme. Então, porque o fundamento de Deus é Jesus. Se você estiver em Jesus, você vai ficar firme. Se apoiar em outro fundamento, não fica firme. Se apoiar nas convicções, não fica firme. Se apoiar no homem, não fica firme. Se apoiar na conversa fiada do homem, não fica firme. Se apoiar na televisão, não fica firme. Aí ele fala: todavia, Timóteo, ele está falando para Timóteo, está falando para o discípulo, o fundamento de Deus fica firme, porque é Jesus. Vendo este selo, o Senhor aqui é Jesus, o Senhor conhece o que são seus. Por isso que eu falei, entendeu? Já praticamente a Bíblia já interpretou tudo que eu falei. Jesus sabe quem são seus. Jesus sabe quem são seus. Aqui já está falando já. Jesus sabe quem são seus. Se Jesus sabe quem são seus, o inimigo também sabe quem é de Deus e quem não é. Os teus parentes sabem se você é de Deus e se você não é. Os vizinhos sabem se você é de Deus e se você não é. A tua esposa sabe se você é de Deus e se você não é. O teu esposo sabe se você é de Deus e se você não é. Deus sabe. Jesus sabe. Os espíritos mal sabem. E as pessoas também sabem. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. Que quem está em Jesus também está firme. Tendo o selo o Senhor. Porque ele é o próprio fundamento. Aí o Senhor, é Jesus aqui, ó. O Senhor conhece, por isso que ele bota aqui o fundamento de Deus. Se aqui fosse o Senhor, ele botava o fundamento do Senhor, seria Jesus. Mas aqui ele bota, o apóstolo Paulo escreve, ensina para Timóteo, o fundamento de Deus. Então é o Pai. Aí ele fala, fica firme tendo este selo, o Senhor. Aí é Jesus, é o Filho de Deus, que é o fundamento. Aí fala, o Senhor conhece os que são seus. Ele sabe quem está firme ou não, quem está no fundamento de Deus ou não. Quem está procurando andar na verdade ou não, quem está procurando andar certo ou não, quem está procurando andar errado ou não, ele conhece. Conhece os seus, os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo verdadeiramente, nome de Cristo aqui, aparta-se da iniquidade. Por isso que alguém que estava falando o nome de Cristo se desviou. Por isso que alguém que estava falando o nome de Cristo na mentira se afastou. Por isso que aquele estava pregando de engano se afastou. Profetizando no engano se afastou. Revelando no engano, afastou. Curando no engano, não. Jesus estava curando, mas estava no engano, estava mentindo contra a verdade. Expulsou o demônio no engano. Ou seja, se afastou. Por quê? Porque estava proferindo o nome de Cristo indigno. Estava proferindo o nome de Cristo no erro. Estava proferindo o nome de Cristo no engano. Logo, se afasta, porque está na iniquidade. Automaticamente, o Senhor conhece os que são seus. O fundamento de Deus. O fundamento de Deus é se apartar da iniquidade. Entra o fundamento de Deus. Aí a gente vai entrar
para o vaso de honra. O fundamento de Deus e o vaso de honra. Logo, aquele que é de Deus e o Senhor conhece, disse que ele conhece, qualquer que profere o nome de Cristo, ó Senhor, e depois vai falar Cristo, então representa o Senhor Jesus Cristo, é o fundamento de Deus. Conhece que são seus. Eu sei que eu estudo e ensino é um pouco chato. Conhece que são seus. Qualquer que profere o nome de Cristo, aqueles que andam verdadeiramente, aqueles que não andam de engano, eles penduram. Aqueles que não andam de engano, eles conseguem. Aqueles que não andam de engano, eles prosperam. Aqueles que não andam de engano, o ministério cresce. Aqueles que não andam de engano, ele não larga Jesus por nada. E aqueles que largam Jesus, troco de banana, porque eles, a maioria das vezes, estava de engano. Porque qualquer que profere o nome de Cristo, se aparta-se da iniquidade. Então, eu não posso ficar proferindo o nome de Cristo no engano. Eu não posso estar proferindo o nome de Cristo na iniquidade. Eu não posso estar proferindo o nome de Cristo e xingando palavrão. Eu não posso estar proferindo o nome de Cristo espraguejando os outros. Eu não posso proferir o nome de Cristo xingando os outros. Eu não posso proferir o nome de Cristo jogando praga nos outros. Logo, eu não estou no fundamento de Deus. Eu não estou na rocha. Se eu faço isso, eu estou na areia. Logo, eu estou na areia, eu sou insensato. Logo, eu estou na areia, eu não estou firme. Logo, eu estou na areia, eu estou de engano. Eu não sou certo. Diante de Deus, diante de Cristo, que é o fundamento de Deus. Eu tenho que andar com Ele, o selo do Senhor. Porque o Senhor conhece que são seus. Qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Aquele que prega a Cristo, se aparta-se da iniquidade. Da minha boca, como o Tiago fala, da nossa boca, da nossa vida, da nossa boca não pode jorrar duas águas. Água doce e amarga. Não pode jorrar duas fontes. Água doce e amarga. Ou é doce ou é amarga. Entendeu? Da mesma boca procede bênção, da mesma boca procede maldição. Não convém, meus amados, que isso se faça assim. Então, ou está no fundamento de Deus, ou se aparta da iniquidade, não tem coisas amargas, não tem coisas sujas. Erro, não, mas a gente vai ser santo, não. Erros a gente vai ter. Sempre a gente vai ter erro na nossa caminhada. Mas automaticamente, se você profere o nome de Cristo, se você é de Jesus, você tem que se apartar da iniquidade. Por isso que tem gente se afastando, porque ele estava mais tendencioso para o lado da iniquidade, para o lado do pecado, para o lado do erro, do que pelo lado certo, que é Cristo, que é o fundamento. Então, automaticamente, não pode estar de engano. Logo, o Espírito Santo que está na vida da pessoa, que usava a pessoa, está reprovando a prática dela. Logo, ela não quer ficar na prática da verdade, logo quer ficar na prática da mentira. Não é que ele se aparta da iniquidade, ele se aparta da justiça de Deus. Aqueles que proferem o nome de Deus de engano. Mas, porém, o que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Aquele que fala de Cristo tem que se apartar do pecado. Aquele que se afasta aquele que se aparta, aquele que profere o nome de Cristo, se aparta do pecado. Aquele que profere o nome de Cristo se afasta do erro. Aquele que profere o nome de Cristo se aparta-se do caminho mau. Aquele que fala o nome de Cristo, profere o nome de Cristo, ele se aparta-se do engano. É automaticamente, aquele que profere o nome de Cristo, ele é afastado. Apartar aqui é se afastar. Apartar aqui é não andar. Apartar aqui é separar do pecado. É separar da iniquidade. Separando do pecado, pastor Leandro, separando da iniquidade, a pessoa é o quê? Você está dentro do fundamento de Deus. Mas não basta ser também fundamento de Deus. Não só basta se apartar da iniquidade por um grande momento, sendo que nós vamos entender lá na frente que aqui vai entrar no vaso de honra, ou seja, o vaso estiver
com defeito dentro de uma grande casa, o vaso tiver rachado ou quebrado ou furado. Aí ele falou do fundamento, e eu expliquei já e apliquei um pouco no versículo 19. Agora nós vamos para o 20 para a gente encerrar. Vamos terminar no 21. Ora, numa grande casa, eu disse que aqui essa casa representa onde tinha vasos, chamavam a loja de casa, o lugar que vendia os vasos de casa. Mas aqui representa hoje uma congregação, representa hoje uma igreja, onde você congrega, o lugar que você está. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro, ou seja, isso é uma representatividade, pessoas que têm condição financeira, pessoas que têm dinheiro, pessoas que andam bonitos e formosos, mas você percebe aqui que é vaso de ouro. Deus não usa vaso de ouro. Pela Bíblia você sabe que não usa, porque a maioria dos vasos de ouro era muito caro, difícil de acesso. Vaso de prata também era difícil de acesso. Vaso de pau não prestava porque conforme o tempo ia dar cumprir nos vasos de pau. E aqui fala que tem vaso de pau, não é eu que estou inventando. E o vaso de barro era de fácil acesso. O vaso de barro era mais simples. O vaso de barro era bonito, era frágil e era simples. O vaso de barro era bonito, era frágil e era simples. E era barato, era de fácil acesso. O homem não queria comprar o vaso de barro. A mulher não queria comprar o vaso de barro. Mas Jesus comprou o vaso de barro. Escolheu o vaso de barro, que é eu e você. Fundamento de Deus e o vaso de honra. Quem é esse vaso de honra? Eu e você. Você não é vaso de ouro, você não é de prata, você também não é de pau. Você é de barro. Olha que o final do versículo fala. Eu vou ler o versículo. Eu já expliquei, mas eu vou ler para ficar bem guardado. Ora, numa grande casa. Ora, numa grande igreja, para vocês entenderem. Não somente há vasos de ouro, metido, vaso de prata, bonito, mas também de pau. Esse vaso de pau, soberbo, nariz empinado, sempre está certo, sempre está com a razão, faz motim na igreja, é vaso de pau. Mas também vaso de pau e de barro, vasos simples. O vaso de barro representa quem? Quem conhece a Bíblia sabe, quem estuda a Bíblia sabe. O vaso de barro aqui representa o vaso na mão do oleiro, representa eu e você, que está na mão de Deus, o humilde, o simples, o que ouve, o que obedece, o que tem amor, o que tem graça, o que tem misericórdia, o que tem compaixão. É, pastor, se eu não tiver isso, você não é vaso de barro, mas também de pau e de barro. Você é o vaso de barro. Aí ele fala, uns para a honra, aí entra o meu tema, o fundamento de Deus, você está em Cristo. Se você profere o nome de Cristo, você se aparta do mal. Você está selado no Senhor, que é o fundamento de Deus. Você está no segmento. Você está numa igreja, você está num trabalho, pode ter muita gente. Você tem que ser vaso de barro, tem que ser a diferença. Você tem que ser o vaso de honra, o fundamento de Deus e o vaso de honra. Eu sou vaso de honra, você tem que ser o vaso de honra. E se porventura você não está sendo ainda o vaso de honra, mas você vai ser, você tem que entender, eu preciso ser vaso de honra para me purificar. Para mim estar na rocha, como o pastor Leandro pregou, eu preciso me purificar. Aí ele fala, também de pau e de barro, nós somos de barro, para vocês entenderem. Uns para a honra e outros para a desonra. Que significa que numa grande casa, num grande lugar, num grande local, vou botar até no emprego, tem pessoas de honra, tem pessoas de desonra. Numa igreja grande, tem pessoas de honra e pessoas de desonra. E igreja pequena?
Também tem aquele botou representado numa casa grande. Eu disse que lá no comecinho uma casa muito grande tem muitos vasos. Mas aqui representa também, pode representar a igreja também pequena. Numa casa tem vasos de honra na igreja, mesmo sendo pequeno, mesmo sendo grande, mesmo sendo média, tem vasos de honra que são de Cristo, verdadeiro, de valor, de moral, de caráter. E tem vasos de desonra, sem moral e sem caráter. Tem, irmão, dentro da casa. Dentro da igreja, aqui é dentro de uma casa. Aí ele fala, uns para a honra, que é o vaso de Deus, e outros, porém, para a desonra. Isso aqui era dentro da casa. Isso aqui representa, está falando para Timóteo. Timóteo, isso aqui é dentro de uma igreja, é dentro de uma congregação. Você vai pastorear, você tem que entender. Você tem que ser vaso de honra. Vai ter vaso de honra lá, mas também vai ter vaso de desonra. É a Bíblia que está falando. Aí ele fala, como você é vaso de honra, como você está no fundamento de Deus, aí o versículo 21, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, dos vasos de desonra, purificar das coisas que não prestam, das coisas que não é de Deus, porque eu não posso me sujar porque eu sou vaso de honra, eu estou no fundamento de Deus e sou vaso de honra. Paulo está passando para Timóteo, de sorte que se alguém, Timóteo, purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado, fala de santo, idôneo, bom testemunho, para uso do Senhor, preparado para toda boa obra. O vaso de honra, você pode xingar ele, você pode falar mal dele, você pode criticar ele, você pode botar o nome dele na lama, ele não está nem aí, porque ele é vaso de honra, porque ele está no fundamento de Deus, que ele está em Cristo, Jesus. Ele está em Cristo, irmão. Ele profere a palavra de Cristo, ele se aparta do mal, não está nem aí. De sorte que se alguém purificar dessas coisas, será vaso para a honra. Santificado fala de santo, idôneo, bom testemunho, para o uso do Senhor, para trabalhar na obra, preparado para toda boa obra. Pode jogar ele em qualquer obra, que ele vai ser bem-sucedido, irmão. E a obra aqui não é só obra na igreja, não. Porque tem gente que só quer trabalhar na igreja, se mostra só na igreja. E a obra dentro da tua casa? E a obra que você tem que ajudar alguém dentro da tua casa? Preparado para toda boa obra. Os outros pensam, estou fazendo a obra, está pensando que a obra é só na igreja? A obra é dentro da igreja, a obra é no meio da tua família, no meio da tua parentela. A obra também é no meio dos teus vizinhos, seu vizinho pedir oração. Tem crente que nunca orou o vizinho nem pede ele para orar. Por que os vizinhos não pedem você para orar? Porque não está vendo Deus na tua vida. A realidade é essa. As pessoas não querem ouvir. Então, o vaso de honra na igreja, o vaso de honra na tua casa, o vaso de honra no meio do teu vizinho, o vaso de honra no teu trabalho. Alguém tem que ver Deus na tua vida. Para o uso preparado para toda boa obra. Boa obra no ônibus. Boa obra em casa. Boa obra na igreja. Boa obra no serviço, em todos os lugares. Então, quando ele é purificado, irmão, ele é vaso de honra, santificado, idôneo, dá um bom testemunho onde ele vai, de caráter e de moral, ele está preparado para o uso do Senhor, não é do homem. Porque às vezes tu está preparado para o uso do homem, faz aquilo ali, tu faz. Tira aquela cadeira ali, bota ali, tu faz. Tá fazendo para o homem. E quando o homem vira as costas, você não faz. Aí não adianta. Aqui é o uso do Senhor. Deus vai te utilizar na igreja, Deus vai te utilizar na tua casa, Deus vai te utilizar no teu trabalho, Deus vai te utilizar no meio do teu vizinho, Deus vai te utilizar no meio da tua parentela, em todos os lugares. Deus vai nos usar, não é só num lugar. Para o uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Não faça mais obras, mas boas obras. Onde Deus colocar uma pessoa no teu caminho, ajude. Faça o bem, se você é vaso de honra. O fundamento de Deus e o vaso de honra é o tema. Amém? Senhor, agradeço pela oportunidade em nome de Jesus.